Oi, pessoal, tudo bom? Resolvi fazer esse vídeo sobre o diário do primeiro trimestre de gravidez, porque eu gravei vlogs, né, todas as semanas, fui mostrando passo a passo tudo que eu conseguia lembrar e ter forças para pegar o celular para mostrar, mas eu fui mostrando como dava, então muita coisa foi ficando para trás. Eu fiz várias anotações aqui, então eu tô com uma listinha, eu vou ficar olhando pro lado grande parte do vídeo, porque eu anotei bastante coisa. E aí agora eu fui compilando, né, pegando todos os lugares que eu anotei para contar para vocês, tanto como eu me sentia na época, quanto para resumir o que tá nesse monte de vídeo que eu fui fazendo, né? Claro que o primeiro trimestre acho que eu compilei em um vídeo de 1 hora, mas eu vou contar aqui desde o momento que eu comecei a desconfiar e ter os primeiros sintomas que me chamaram a atenção, até o momento que eu fiz o teste e mostrei pra vocês o teste, mas só mostrei, não expliquei nada. O que que me deu esse grande alerta pra fazer o teste e depois tudo que eu fui sentindo, como foram as consultas, tudo que foi acontecendo. Então vai ser um vídeo longo. Então se prepara, né, pra assistir esse vídeo no momento que você tenha tempo, porque eu vou falar, por exemplo, até número de resultado de beta, datas que as coisas foram acontecendo, sintomas, quais foram, quando foi melhorando, o que que foi aparecendo de novo, quando eu comecei a tomar vitamina, quando eu parei, enfim, tudo isso, tá, gente? Bom, então eu tô bem ofegante, tá? Não sei por quê, eu tava tranquila até, mas acho que é porque falar piora um pouco, né? Então, relevem, gente. Hoje eu tô de 17 semanas e 6 dias, amanhã eu faço 18, então tudo isso já melhorou bastante. Mas vamos lá. Então, para situar vocês, a data da minha última menstruação é dia 14 de junho de 2023. Essa, como eu já falei nos vídeos, é a data, eu sei exatamente, né, a data, eu lembro perfeitamente. Primeiro porque eu marcava tudo no aplicativo, no Flow. Segundo, porque eu estava na Grécia, em Santorini, realizando meu sonho de conhecer Santorini esse dia. E simplesmente eu estava com uma roupa bem de verão, assim, bem larguinha e curta, né? Se vocês verem as fotos, tem vídeo de Santorini aqui no canal. Tava com uma roupa azul e o short era bem larguinho. E eu tava com absorvente porque eu já tava sentindo cólica, eu sabia que ia descer pra mim naquele dia por conta do meu aplicativo. Já tinha começado a vir um pouco antes, e isso é um fato importante, é um dado importante pros próximos temas. E então eu já fui pra viagem, né? A gente tava em Creta, na Grécia, aí a gente ia pegar uma balsa pra ir pra Santorini, era 2 horas de balsa. E então eu já fui com absorvente grande nesse dia e eu tava com cólica. No vídeo eu já falo bem cedinho que eu tava com cólica, antes da gente pegar o ônibus pra ir. Então eu sabia que ia descer pra mim. E aí eu coloquei e levei OB, levei mais absorvente, tudo na bolsa pra garantir. Chegando na ilha, na cidade de Ia, que é a primeira cidade que a gente parou lá em Santorini, desce do ônibus, começa a andar, um calor insuportável. Gente, começa a descer pra mim e escorrer pelas minhas pernas. Sério, escorria. Até abaixo do joelho, foi escorrendo pelas minhas pernas. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Na hora que eu senti, porque você não sente, a temperatura é a mesma temperatura do seu corpo, você não sente. Na hora que eu percebi, a gente tava andando naquelas vielinhas assim. Parei no restaurante, tinha um monte de guardanapo preto no restaurante. Eu comecei a pegar um monte de guardanapo no balcão assim. E as pessoas me olhando meio sem entender. E fui colocando na perna, passando assim, limpando. Ainda bem que era preto, né? E aí eu já pedi pra usar o banheiro, o cara, graças a Deus, deixou. Fui no banheiro, meu shorts manchou tudo, tudo, tudo. Manchou muito. Tive que lavar um pouquinho assim lá na pia. O absorvente não tinha segurado nada, não sei direito por quê. Aí troquei, coloquei um AB e um absorvente novo. E assim, ficou manchada a minha roupa, mas não dava pra perceber muito e secou rápido porque tava calor. Então, eu lembro que foi isso. E aí, uma coisa importante. Você conta a data da última menstruação com sangue ativo, eu acho que eles falam, sei lá, sangue vivo, que é quando é o dia que desce. Porque, por exemplo, não sei se é com todas as mulheres, mas comigo, uns 4 a 7 dias antes de descer, do dia de descer,
eu já começo a ter vários sintomas, né, normal, como dor nos seios, cólica, fico inchada, TPM, fico bem irritada uma semana antes, já começa, fico muito irritada, dá pra perceber que é TPM mesmo, que é fora do normal. E começa a descer de pouquinho pra mim, tipo uma borra de café, assim. Então, eu já começo com o absorvente bem antes de descer. E então, de 4 a 7, às vezes 7 dias antes de descer já começa. Isso é bem importante, tá? Como eu falei, essa informação é importante. Então, aí, tá, voltamos de viagem, chegamos no Brasil e tal, e aí lá pros dias 7, 8 e 9 de julho, já do mês seguinte, eu tava em Mongaguá, na casa da minha sogra, e eu notei que eu tava, assim, com muito sono. De ficar deitada o dia inteiro. Só que na praia, naturalmente, eu já fico preguiçosa, sabe? Quando a gente vai pra praia, eu adoro ficar deitada um tempão, sem fazer nada e tal. Mas tava muito esquisito, mas beleza. Eu falei, porque eu tô na praia, tô com preguiça, porque eu cansei da viagem, o fuso tava adaptando ainda, porque a gente voltou e demorou um pouco pra adaptar o fuso, que a gente ficou quase um mês viajando, né? Aí, tá, ficava deitada o dia inteiro. Aí teve um dia, um desses dias caiu num sábado, acho que dia 8 de julho era um sábado. Eu acho que foi nesse dia que a gente foi no shopping. Então, minha sogra mora em Mongaguá, a gente foi no shopping em Praia Grande. E aí, lá, tava meio cedo, assim, para as lojas abrirem, então a gente ia almoçar e esperar as lojas abrirem. Gente, a gente almoçou e tinha que esperar, tipo, do meio-dia até as 2 pra abrir. Eu não conseguia ficar em pé. Eu, assim, ficar em pé era o maior esforço da minha vida. Tipo, eu não esqueço dessa sensação. Foi o único dia que eu tive essa sensação tão forte. Mesmo que eu tenha ficado muito mal depois, eu fiquei fraca. Mas aquela sensação que eu senti naquele dia no shopping, eu não senti mais. Que foi assim, eu não conseguia andar. Eu tava desesperada. Eu bocejava, eu não tinha força nas minhas pernas, eu não tinha força, eu tava quase sentando no chão. E essa sensação de querer deitar no chão aconteceu algumas vezes, outras vezes, mas não nessa intensidade desse dia. E a gente foi embora. Não esperamos as lojas abrirem, a gente teve que ir embora, porque eu não conseguia. E no carro eu fui dormindo. Cheguei na casa lá e fiquei o dia deitada o dia inteiro dormindo. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu achei até que eu tava doente. Eu falei, nossa, eu preciso fazer exame de sangue de novo pra ver minhas vitaminas, porque não é normal. E aí, nesse dia, o meu cunhado, ele sempre faz pipoca doce quando ele vai lá pra praia. E aí eu nunca como, porque eu não posso comer pipoca por causa do aparelho. É muito arriscado que eu vá morder e pegue um milho duro e quebre meu aparelho, então eu evito, sabe? Aí eu, às vezes, eu fico com um pouquinho de vontade, mas eu nunca fui de ter vontade insuportável. Eu sempre consegui controlar minhas vontades, até engravidar. E aí ele começou a fazer, como ele sempre faz, e eu senti o cheiro, eu tava deitada, era à noite, eu senti o cheiro da pipoca. Gente, não, eu sentia aquele cheiro, eu falava, meu Deus, que cheiro maravilhoso, eu preciso comer isso, eu preciso comer isso. Aí o Rafa, como sempre, veio me oferecer, o meu cunhado separou pra todo mundo e veio me oferecer. Eu sempre falo não, por causa do aparelho, eu nunca aceito. Ele me ofereceu, eu peguei o pote da mão dele e comi quase tudo, gente. Sério, foi super esquisito isso. Então minha anteninha levantou, mas eu não falei, ai, devo estar grávida. Não, eu só falei, nossa, será que estranho, né? Tá, passou. Aí voltamos pra minha casa. E aí, na quarta-feira, dia 12 de julho, era o dia de descer pra mim. E era o dia que o aplicativo falava que ia descer pra mim. Só que aí, nesse dia, eu já tava um pouquinho desconfiada. Por conta desse sono que não passou, desde que eu voltei, todos os dias à tarde me dava esse sono muito estranho. E não aconteceu aquilo que eu comentei no começo do vídeo, de 4 a 7 dias antes começar a descer. Isso que eu achei estranho. Como de 4 a 7 dias antes não tinha sinal de nada, mas eu tava sentindo cólica, eu tava sentindo dor no peito, eu tava com sintomas, assim, me sentindo inchada e tal. E só que eu não tava de TPM, eu não tava estressada, eu fico muito... Gente, isso é um grande sinal que vai descer pra mim. Eu fico muito insuportável, eu fico uma pessoa que mal dá pra viver perto. Fico muito sem paciência. Isso não aconteceu e não começou a descer. Então, pra mim, 4 dias antes já era uma coisa de se desconfiar, já era quase um atraso.
Pra mim, dia 12 era o dia de descer, mas era como se já tivesse atrasado, porque não tinha começado antes, e sempre começava antes. Aí tá, tava super desconfiada e comecei a ver videozinhos no YouTube sobre sintomas antes do atraso e tal. Como todo mundo já deve ter feito na vida, né? E aí vi vários, mas como eu já tinha visto vários outras vezes, que eu já tinha me desconfiado outras vezes, eu não tava muito assim, eu já tinha feito o teste antes, já tinha achado, tido certeza que eu tava grávida antes e eu não tava. Então, assim, eu já tava meio sem expectativa. Até que eu fui assistir um vídeo, e aí agora vai vir o sintoma principal, tá? Agora vai vir o divisor de águas, que fez eu ficar muito, assim, desconfiada. Além de tudo isso que eu já falei. Eu tava vendo um vídeo de uma menina, e aí nesse vídeo ela falava de vários sintomas, e aí ela falou assim, que ela notou, antes de descer pra ela, antes de atrasar, que na hora que ela ia se limpar ou olhava a calcinha, tinha um muco. Tinha tipo um corrimento, assim. E aí, isso eu nunca tinha me atentado, né? A esse sintoma, não sei se eu já tinha visto antes, não tinha me atentado, mas acho que é porque eu não tinha me atentado, porque eu nunca tinha tido isso. E aí eu percebi. Eu fui fazer xixi, nos últimas vezes que eu tinha ido fazer xixi, quando eu me limpava e eu olhava também na calcinha, assim, tinha um muco. Só que quando eu me limpava era uma quantidade muito grande de muco. Tipo, eu vou procurar foto no. Vou procurar foto no Google de algum que pareça, eu vou colocar aqui. Então, se você não tiver nojo assim, não deveria, mas se você tiver nojo, pula, tá? Vai avançando. Mas eu vou procurar foto e colocar aqui de algo parecido, pra vocês terem uma ideia. E aí, eu lembrei, gente, que isso tinha acontecido. Tipo, e isso. Imagina, se você tá esperando que vai descer vestígios de sangue e vem um corrimento, um muco, sai outra coisa, porque se você está acostumado a observar seu ciclo, você sabe exatamente a consistência do muco durante todo o ciclo. Ele vai mudando quando você está para menstruar, quando você está no período fértil, quando você está acabando no começo do período fértil ou no final do período fértil, ele muda. E eu observava muito isso. Eu sabia quando eu estava ovulando por conta da consistência, ou quando já não estava mais, porque a consistência mudava. Ou muito antes de ovular, é um muco parecido com muito antes de ovular, bem antes, assim, de estar no dia fértil. E aí eu achei aquilo foi o sinal. Esse foi o sinal pra mim. Porque não era normal, não era. Naquela época não era pra ter aquele tipo de muco, porque não tava na fase certa. E aí, na hora que eu vi a menina falando isso no vídeo, eu tava no sofá, eu pausei o vídeo, corri aqui no guarda-roupa, tinha um teste que eu tinha guardado de outras vezes, de meses atrás, daquele de palitinho, e fui correndo no banheiro fazer. Era uma e pouco da tarde, que foi a hora que eu gravei pra vocês. Eu fui fazer o teste e a hora que eu gravei, descobri. Foi, vou colocar o... Não, eu não sei se eu tenho o trecho aqui, se eu tiver eu coloco aqui. Bom, então, deu positivo e tal, e aí, a partir daí, vocês já acompanharam em vídeo. Só que eu achei anotações aqui, ó, do dia 12/7, que foi o dia que eu descobri que eu nem coisas que eu nem lembrava. Então, eu coloquei, hoje eu senti cólica, diarreia, como se eu fosse menstruar, quando eu vou menstruar, meu intestino solta, dor de cabeça normal também, cansaço e calafrio, calafrio com ondas de calorão. Gente, eu não tenho calor, eu sou uma pessoa que não tenho calor, eu tenho muito frio. E eu tava tendo muito calafrio, eu coloquei igual febre ou vacina. Quando você toma vacina, sabe? Que você fica com o corpo sensível, a pele sensível. E ondas de calorão. Então, nos dias antes eu tinha até passado mal com esse calorão. Me deu esse calorão, eu comecei a passar mal, assim, tive que sentar. Foi bem estranho. Bom, aí dia 13/7 eu fiz o beta-HCG. Dia 13/7. Aí eu coloquei, eu fiz umas anotações, eu vou contar pra vocês o que eu escrevi, tá? É como se fosse um pequeno diário que eu tava escrevendo. E aí, não sei por que eu escrevi desse jeito, mas enfim. Hoje fiz o exame beta-HCG. Foi o dia que eu mais senti enjoo até hoje, mais suportável. Coitada, gente, eu nem era muito enjoo, era só... Ai, não tava nem perto, tá? Senti muito sono depois do almoço e deitei à tarde, mas tive que ir pro centro da Pace. Se vocês não sabem, eu frequento, né, um centro espírita e eu tinha várias funções lá e agora eu não vou mais porque eu não consigo, né?
Não sei se devia ter ido. Não passei mal lá, mas fiquei estranha, ansiosa e com medo de passar, porque aquele calorão do dia que eu passei mal foi lá, dando passe na semana anterior. E parecia que eu ia desmaiar, então, e é um trabalho muito sério, você não pode estar desse jeito. Então, eu fui à força nesse dia e eu me arrependi um pouco. O resultado do exame deu 870,4 do beta-HCG, tá? Estou bem feliz e aliviada, porque tinha que dar mais de 25 para ser positivo, e deu 870, então, nossa, fiquei muito feliz e aliviada. E aí, eu escrevi também dia 13. Ontem eu descobri que estou grávida. Estou com um mix de sentimentos, às vezes medo, às vezes empolgação, às vezes confusão, ansiedade, felicidade, mas agora há pouco no banho, eu comecei a refletir. E aquele tal amor de mãe, quando que ele nasce? De ontem para hoje, estive em processo de entender o que significa estar grávida, mas ainda não entendi. O que eu notei foi uma grande preocupação de estar tudo bem com meu bebê. Quando saiu o resultado do exame, eu vi que estava tudo bem e senti um grande alívio. Esse sentimento de proteção deve ter sido o primeiro indício desse amor. Atualizo aqui, e 3 pontinhos e não atualizei mais. Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque eu não fiquei imediatamente, assim, amando o bebê. E é um processo, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. É um processo. Mas eu percebi que esse sentimento de muita preocupação e proteção com a barriga e querer que esteja tudo bem, e se perguntando, esse desespero de querer saber se tá tudo bem, foi o primeiro indício. Aí eu coloquei aqui de 12 a 15 de julho, mais ou menos, dores muito fortes de cabeça. Então eu fiquei alguns dias com muita dor de cabeça, alguns momentos de enxaqueca. A dor de cabeça ficou muito tempo, mas esses dias aí eu não tinha enjoo ainda, então ela era o principal sintoma. Também eu tive vontade de comer maçã do amor. Então, as vontades que eu tive nesse começo eram vontades assim. Não era um desejo louco, mas você não consegue pensar em outra coisa. Essa era a sensação. Você tenta viver a vida e o dia pensando em outra coisa, você até consegue, mas você consegue ir vivendo assim, mas você não consegue parar de pensar naquilo. Toda hora você pensa naquilo. Toda hora. É muito louco. E aí eu acabei conseguindo uma maçã do amor um tempão depois, mas ela não tava muito boa. Então, enfim, aí passou essa vontade. E as vontades que dão, elas são muito específicas, sabe? Então, tipo, até em qual recipiente você tem que comer aquilo, acompanhando com o quê? Tipo, tem que ser com um tipo de bebida específico, ou tem que ser numa temperatura específica, tem que ser preparada e montada de uma maneira específica. Então, a vontade, ela não é só uma vontade de comer qualquer coisa daquele tipo. É uma vontade... Por exemplo, eu tive vontade de comer macarrão. Só que eu queria um macarrão igual eu comia na Itália. E aí tinha que ser o queijo do jeito, o preparo, o tamanho do tomate cortado, a textura do macarrão. E não ficou igual porque eu fiz aqui, então, sabe, não é igual. Então não mata tanta vontade. O enjoo, ele começou lá pro dia 19 de julho. Eu estava com 5 semanas exatamente. Foi quando começou, gente. Aí eu já ficava na cama o dia inteiro, né? Pelo cansaço, pela exaustão, eu não conseguia querer fazer nada, sair de casa, nada. Eu não queria nem pegar no meu computador, pegar no meu celular, eu só queria ficar jogada na cama o dia inteiro. E aí eu comecei a chorar por causa disso, porque eu não sou de fazer isso. E aí eu comecei a enjoar muito. E aí com 6 semanas, na semana seguinte, eu fiz uma... Ai, gente, desculpa. Fiz uma ultrassom com a minha obstetra. Ela tem um aparelho de ultrassom no consultório, então ele não é um exame. Ela só dá uma olhadinha rápida e vê tipo, batimento, coisa bem rápida, assim. Mas não é um exame, tá? Então, ela só deu uma olhada e não dava pra ver o embrião direito. Ela disse isso, mas eu vi, dava pra ver, assim, alguns movimentos do aparelho, dava pra ver. E eu conseguia ver o coração batendo. Ela não colocou pra ouvir, mas eu conseguia ver fica, né, meio assim... Então, eu fiquei bem aliviada, porque eu falei, nossa, dá pra ver, eu tô vendo. Dava pra ver claramente o saco gestacional, a vesícula vitelínica, mas tava bem pequenininho ainda o embrião, naturalmente, né, 6 semanas. E aí, com 6 semanas e 5 dias, eu refiz o beta, deu 67.234,7 e fiz um exame de progesterona que deu 14,77. Esses exames ela pediu pra ver se o beta estava evoluindo. E aí, com 7 semanas, dia 4/8 de 2023, eu fui para o hospital porque eu não comia
e eu não tinha força pra levantar da cama, eu tava passando muito mal, gente. Eu não conseguia comer nada, eu só enjoava de tudo, eu só chorava. Eu ficava trancada no quarto com tudo fechado, sem luz, eu não conseguia nem mexer no meu celular. Gente, eu não conseguia levantar sozinha pra fazer xixi, sabe? Era assim, meu Deus, que tempos difíceis, que semanas difíceis. Então, eu tava meio que definhando, pra falar bem a verdade. Aí, de noite, o Rafa me pegou, colocou no carro e me levou pro hospital. A gente foi pra maternidade Santa Joana, que é a que eu pretendo ganhar. Lá ou na Promatre, mas lá por enquanto tá ganhando. E é onde a minha médica falou pra eu ir também. Então a gente foi direto pra lá. E aí lá eu tomei soro, tomei Vonal com Plasil na veia. E acho que até omeprazol, alguma coisa assim. Fiz exame de urina, tirei sangue, fiz o destro e minha pressão antes de sair de casa tava 9/5. E nesse dia a gente fez uma ultrassom também transvaginal pra ver se tava tudo bem com o bebê. E foi a primeira vez que eu ouvi os batimentos e eu estava sozinho. O Rafa nem entrou porque tava uma bagunça lá, não deu pra ele entrar. Mas eu tava com 7 semanas e foi quando eu ouvi os batimentos pela primeira vez, foi no hospital. Bem intenso, com acesso no braço, com frio, passando muito mal, mas foi muito legal porque eu consegui ver o bebê, eu nem esperava. Tava bem pequenininho, mas dava pra ver. Assim, não tava desse tamanho. Na imagem parecia que era desse tamanho, mas não era. Aí a primeira ultrassom foi com 8 semanas, de fato foi um exame marcado em clínica pra ir fazer. Foi dia 9/8. Com 8 semanas, e aí, né, já deu pra confirmar que tava tudo bem. O Rafa conseguiu ouvir os batimentos junto e tal. Aí tive uma consulta do pré-natal dia 17/8. E foi quando a minha médica passou a minha vitamina, que é a Regênesis. Ai, não tô com a caixa. A caixa tá lá, mas essa aqui é um comprimido grande, assim, bem fedidinho. E aí, ela já passou, ela não ia passar tão cedo, ela ia passar essa vitamina com 12 semanas, mas como eu não tava comendo, ela ficou preocupada e resolveu passar. E é uma vitamina que faz vomitar, sabe? Então, nessa época, eu já tava começando a vomitar. Eu não vomitei antes, não era um enjoo de vomitar, mas vomitei algumas vezes, a partir da 8ª semana até umas 13, mais ou menos. Algumas vezes eu vomitei, mas não era a pior parte, gente. O pior era o enjoo de antes mesmo, o enjoo de ficar jogada na cama passando mal o dia inteiro. Nisso, depois que eu fui pro hospital, eu comecei a tomar Dramin de 3 vezes por dia. Todos os dias, gente. Eu fiquei um mês, mais ou menos, tomando Dramin. Não adiantava muita coisa. Antes eu tinha tentado tomar Meclin, não adiantou nada. Não podia tomar Vonal, tá? A minha médica proibiu o Vonal, porque tem estudos de má formação para grávidas que tomam Vonal. Má formação do bebê, né? Então eu não tomei Vonal, só tomei na veia uma vez no hospital, porque o hospital que deu. E era uma emergência, né? E... enfim, continuei, aí comecei a tomar vitamina, aí eu descobri uma maneira de tomar a vitamina que era dormir, por exemplo, eu só podia tomar ela depois de 2 horas que eu tivesse comido, e depois de tomar ela, eu tinha que esperar 30 minutos pra comer alguma coisa se eu quisesse. Então, eu tentava comer no máximo até umas 10 da noite, aí meia-noite o Rafa, até hoje, me acorda pra eu tomar a vitamina. Então, como eu já tô dormindo, eu tomo e continuo dormindo, eu não passo mal mais com ela, tá? Então, é assim que eu faço até hoje. Nessa mesma época, né, da vitamina, assim, eu devia estar com umas 9, 10 semanas, eu cheguei aos 46,8 quilos. Foi o menor peso que eu vi na balança, mas os dias que eu tava pior e mais fraca, eu não me pesava porque eu não conseguia ficar em pé. Então, eu acredito que eu tenha chegado a um pouco menos que isso. Foi o menor peso que eu tive. Levei bronca da minha médica, porque não era pra emagrecer mais. Mas foi inevitável, né, gente? Lógico que eu queria conseguir comer, lógico. Mas não era possível. Aí, chegou o morfológico de primeiro trimestre, o exame morfológico. Que foi com 12 semanas, exatamente. Dia 6/9, foi 12 semanas e um dia, né? Que eu faço semana toda quarta. Dia 6/9, 6 de setembro de 2023, foi o morfológico. Foi
ótimo, porque eu tava muito preocupada, muito ansiosa, com muito medo. Assim como todos os ultrassons que eu vou fazer, a gente tá sempre preocupado, né? Pra tá tudo bem. Tava tudo bem, graças a Deus, então eu fiquei muito feliz. E a partir da 12ª semana, eu parei de tomar o ácido fólico, esqueci de falar, né? Logo desde a primeira consulta, desde o comecinho, eu já comecei a tomar ácido fólico, a partir das 12 semanas a minha médica falou que eu podia parar. E o enjoo continuou a partir das 12 semanas. Então, esse foi mais ou menos o meu primeiro trimestre, as coisas que eu tinha anotado aqui. Deixei passar com certeza muitos detalhes, mas se você quiser detalhes mesmo, eu vou deixar a playlist aqui, tem todas as semanas. Eu tenho vídeo aqui de todas as semanas, desde o momento que eu descobri até agora, eu continuo gravando toda semana. Eu acho que eu só vou parar de gravar toda semana quando meus sintomas diminuírem mais, não sei. Aí talvez eu espace mais. Mas se você quiser ver detalhadamente, meu Deus, o que ela sentiu dia após dia, como foi? Tem vlog longo, falando tudo que eu tava sentindo emocionalmente, fisicamente, quando melhorou, o que eu comia, o que eu não conseguia comer de jeito nenhum. Até hoje eu gravo esses vídeos, então o que eu deixei de falar aqui, com certeza você vai encontrar nos vídeos dos vlogs semana a semana, tá? Então, gente, como eu falei, os enjoos continuaram. Hoje eu tô com quase 18 semanas e eu vou deixar pra falar como que eu tô me sentindo agora, né? Esse relato mais detalhado. Eu vou deixar pra falar no vídeo de segundo trimestre, tá? Porque eu vou gravar quando o segundo trimestre acabar. Então, eu queria contar pra vocês, né, dessa maneira como um relato, porque eu acho que várias coisas aqui eu deixei passar nos vídeos, porque eu tava passando muito mal pra conseguir explicar qualquer coisa. E também aqui eu consigo compilar, né, resumir mais ou menos como foi, tá? Então me conta se você tá passando por isso, se você tá grávida, se você já esteve, se você pretende engravidar, como que tá sendo a sua experiência, se, pelo amor de Deus, me fala, quando que o seu enjoo passou? Se você enjoou, quando que passou? Me fala, pelo amor de Deus. Ai, gente, porque eu já tô no 5º mês e ainda tá difícil. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Curtam o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!